que você pense que eu sou seu escravo. Se eu te amo e tu me amas, We're not going out with this guy. Never! O pai dela radicalmente contra no início, né? Porque ele era pastor protestante, Raul um roqueiro vagabundo. Aí Raul pegou e meteu a cara nos livros, começou a estudar, passou no vestibular para direito. O velho acreditou e deixou ele casar com ela. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar mostrando nesse vídeo o como uma má companhia pode destruir a vida de uma pessoa. E eu quero estar falando também da vida de Raul Seixas. Raul Seixas foi um dos maiores cantores das décadas de 70, 80. mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Ei, Al Capone. Você que é dessa época, você sabe que Raul Seixas ele foi extremo em praticamente tudo que ele fez na vida. Você sabe também que foi um jovem talento que partiu cedo, perdendo assim o controle da sua vida. Mas eu quero estar mostrando um Raul Seixas diferente que eu acredito que você ainda não conhecia. Você sabia que Raul Seixas partiu crente? É isso mesmo, meu amigo. Então já fique conosco até o final deste vídeo. E eu quero começar falando a respeito da influência. Então quero começar o seguinte. O Raul Seixas, antes que ele se tornasse um cantor famoso, ele era um jovem ali em Salvador, Bahia. Ele começou sua carreira como vocalista de uma banda por nome Raulzito e os Panteras. E como todo começo é difícil, para ele não foi diferente. Mas foi neste tempo que ele conheceu uma jovem, aquela que se tornou a sua primeira esposa. Só que tinha um problema. O problema era que essa jovem era filha de pastor e até aonde se sabe, ele não era cristão, ele não era crente. Poderia até ser temente a Deus, ter alguma herança da sua família, mas até onde se sabe, ele mesmo não era crente. Só que por causa do amor que ele sentiu pela Edith, que foi a sua primeira esposa, ele se propôs, prometeu para os pais abandonar a sua vida errada e ele se enfiou nos livros e terminou conquistando os pais da até então namorada, e os pais cederam o casamento e ali ele casou. Só que tem um problema, até onde se sabe, tudo foi forjado, tudo foi um teatro para tentar enganar os pais da noiva. E aqui eu considero um dos maiores erros de Raul Seixas. Então eu quero mostrar uma entrevista do Silvio Brito. Silvio Brito foi um cantor contemporâneo a ele, gravavam na mesma gravadora e ele conhece bastante a respeito da vida do Raulzito, até mesmo antes dele fazer sucesso. E só corrigindo o que eu falei lá no começo do vídeo, a respeito que Raul Seixas partiu crente, é provável que ele partiu crente. A mídia não informou isso, até porque ela não tem interesse, mas pelos registros que depois eu irei mostrar para você no final da sua vida, que é real essa probabilidade dele ter partido crente no Senhor Jesus. Qual a imagem que você tem do Raul Seixas? A imagem que eu tenho é a seguinte: o Raul, ele não era nada disso que ele passou para o público. Nada. Foi um boneco que ele criou. Um boneco. Assim como o Elvis Presley também criou aquele boneco Elvis Presley. Aquele cabelo, aquelas capas, aquela dança, tudo. O Elvis Presley era um motorista de táxi, cantor de música gospel. Aliás, gravou 3 discos gospel, né? O sonho dele era fazer sucesso como cantor gospel. Era uma briga com a gravadora. Mas o tipo que ele criou, pegou. E o público começou a alimentar cada vez mais aquele boneco, aquele imaginário. E ele foi se perdendo. Assim como o Raul também. O Raul, até os 26 anos de idade, não fumava, não bebia. Era casado com uma americana,
se não me engano, evangélica também. Ele não era nada disso. Quando ele se iniciou nas drogas, nas coisas, aliás, com o Paulo Coelho, né? Ele se perdeu. O Paulo Coelho não saiu, conseguiu sair fora, né? Ele não. Ele foi se perdendo e foi acreditando mais no tipo que ele criou, Raul Seixas, do que no Raulzito que ele era. Que não era nada disso. Por isso que, numa entrevista, a mãe dele fala, né, ele falou, existem dois Rauls, o Raulzito e o Raul Seixas. Para nós vai sempre ser o Raulzito. Que era aquele cara, sabe, trabalhador, produtor de discos, sabe, muito inteligente, muito talentoso. Não era esse tipo de música que ele compunha, era outro tipo. Por exemplo, Fez música pro Gerry Adriane. Gerry Adriane, Diana, ele tem vários sucessos de música. Então aí, como você está vendo e ouvindo essa entrevista do Silvio Brito, agora, conforme o título que eu estou mostrando o quanto uma má companhia pode destruir a vida de uma pessoa, então Raul Seixas era essa pessoa simples, um lutador, e conheceu essa jovem crente, filha de pastor, e agora aquele jovem simples conheceu uma pessoa que já era envolvido com ocultismo, feitiçaria, magia negra, como também com drogas. E eu estou falando do Paulo Coelho, que se tornou um dos seus parceiros de música. Então, veja o que o próprio Paulo Coelho fala, como ele apresentou as drogas para o Raul Seixas. Apresentei todas as drogas para o Raul. Todas, simplesmente todas. Da maconha ao ácido, do chá de cogumelo ao mandrix. Eu não me sinto nem um pouco culpado de ter apresentado drogas ao Raul. O Raul era adulto, casado, tinha filho. Como é que o cara ainda diz que não tem culpa nenhuma, não se sente culpado, destruiu não só a vida do cara, mas a vida da família, do Raul Seixas, da sua família. Mas muito bem, você vai ver que lá no final da vida de Raul, você viu que ele mudou de posicionamento e passou a fazer música criticando o Paulo Coelho, como também está afirmando ou reconhecendo que ele perdeu ou abriu mão ou não reconheceu o valor daquilo que ele mesmo disse, da coisa mais valiosa deste mundo, que é a família. Agora eu quero mostrar mais uma prova que uma má companhia pode destruir a vida de uma pessoa. Você viu aí o Paulo Coelho apresentando as drogas para Raul Seixas, enquanto que a primeira esposa de Raul Seixas era cristã, filha de pastor, estava em missão no Brasil, já que ela era americana. E agora aquela jovem, depois de sofrer, depois de existir bastante, terminou sendo também apresentada às drogas e não só se envolveu com as drogas, como também tem o registro que ela própria apresentou as drogas para aquela que depois se tornou a segunda esposa de Raul Seixas, aquela que dizem que foi o pivô da separação dentre ela, a primeira esposa, Edith, com Raul Seixas. E a música Medo da Chuva, que está lá no começo do vídeo, que nós também iremos falar um pouco dela, tanto dela como a Maçã, que essas duas músicas têm influência não só de Paulo Coelho, como também do mentor, que é assumidamente um satanista, que é o Aleister Crowley. Então, vou lhe mostrar aqui a entrevista onde a segunda esposa de Raul Seixas está afirmando que quem apresentou a primeira vez droga a ela foi a própria esposa do Raul Seixas, a filha do pastor, aquela que foi a primeira esposa de Raul Seixas. Sabe quem me deu a primeira filé de cocaína? Edith. Foi Edith, não foi Raul. Ela não deixou ele, foi ele que deixou ela. Eu não vou dizer foi por causa de mim, porque ele já estava saindo. Raul pagou um alto preço, porque tudo que o homem semeia, isto o homem colhe. Então você viu aí nesse depoimento, essa que foi a segunda esposa de Raul, falando que foi a primeira esposa, quando obviamente ela estava com Raul, apresentou as drogas
para essa que depois se tornou a segunda esposa de Raul. E a primeira esposa de Raul foi embora exatamente porque não suportou, porque Raul considerava uma escravidão ter que ficar limitado apenas a uma esposa, que foi por causa disto que ele começou a fazer música, tipo, provocando ela, como Perdi o Medo da Chuva, que fala exatamente sobre isso, e A Maçã. Na música Medo da Chuva, ele fala exatamente: pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e que não posso partir, não podia partir para as aventuras dele. Foi uma dessas aventuras que a Edith pegou a sua filha, foi para a casa dos seus pais na Bahia, e de lá voltou para os Estados Unidos e nunca mais eles se viram. Então Raul Seixas teve 5 casamentos, em cada um desses casamentos ele sofreu, foi se frustrando, foi se deprimindo, foi se perdendo, foi se assumindo, foi mergulhando mais e mais nas drogas. Dizem que ele simplesmente desistiu de viver. A sua dor, o seu sofrimento chegou ao nível que ele de fato não queria mais viver. Mas foi exatamente nesse período que ele reconheceu e começou a fazer músicas, reconhecendo a família que tinha perdido algo de maior valor, e ao mesmo tempo ele começou a fazer música alfinetando o Paulo Coelho, que foi o que apresentou a música, ou seja, foi que apresentou as drogas para ele. Por isso que, de fato, a possibilidade dele ter partido crente, firme no Senhor Jesus, já que, de certa forma, ele teve um relacionamento com a fé, com a caminhada da fé. É óbvio que a mídia não tem interesse nenhum de mostrar isso, mas tem registro provando ou mostrando que há essa possibilidade. Eu tive que perder minha família para perceber. Como você viu aí nessa canção, que foi o último LP gravado por Raul Seixas, Diamante de Mendigo, ele não só reconheceu a questão da família, como também repensou e reprovou o comportamento dele próprio a respeito do ocultismo. Ele criticou a Aleister Crowley, ele criticou o Paulo Coelho. E olha aqui, ó. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Lembra que Raul Seixas, lá no Cowboy Fora da Lei, ele faz uma crítica pesada contra Jesus quando ele disse: eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Então ele fala que Jesus foi um bobão em ter morrido na cruz. Então ele está reconhecendo aqui. Na outra música, Al Capone, ele diz: ei Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixa o pai de lado, volta para morrer em paz. Então ele está reconhecendo aqui. Veja como o seu posicionamento aqui está totalmente diferente. Já nesse outro trecho da letra, ele fala assim: acabamos no fim perdendo a quem nos ama. Ele está fazendo uma alusão que foi por causa do Paulo Coelho, que apresentou para ele as drogas, que ele perdeu quem ele mais ama. E só porque o jornaleiro da esquina, que foi assim que Paulo Coelho, que eles se conheceram, o Paulo Coelho apresentando para ele o jornal, né? Falou que o otário, que é otário, aquele que confia em quem? Confia em Deus, porque fala que Paulo Coelho era um frustrado porque, segundo ele, queria ser rico e tinha pedido a Deus, a Nossa Senhora, tudo quanto é santo, para fazer ele ficar rico, e ele não ficou, então ele se frustrou e passou essa frustração para Raul Seixas. Então aqui está a prova que uma má companhia pode destruir a vida de uma pessoa. Se você gostaria de saber mais a respeito da música, do poder da música, a respeito dessas curiosidades, se ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário e clique no sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.